bate-nos à porta um dia e, sem se apresentar, sem explicar porquê, vai ficando pelas nossas vidas. Por vezes, de forma subtil. Outras, desafiando os nossos próprios limites. O que é o lúpus? É uma doença crónica. É uma espécie de guerra civil. Digamos, de ideologia desconhecida ainda. Não há bons nem maus, são os próprios irmãos que lutam entre si. Portanto, o nosso próprio organismo dá informação para destruir uma outra parte do nosso organismo. Pode ter uma apresentação mais insidiosa, um início mais insidioso, mas penso que nos dias de hoje o alerta para esta doença já é suficiente para as pessoas pensarem nela no diagnóstico diferencial de uma série de quadros clínicos. Tem múltiplas manifestações dos mais variados sistemas dos nossos órgãos. Afeta mulheres jovens, fundamentalmente na idade fértil da vida, embora possa existir em crianças e nos idosos e nos homens também. Um mês a seguir ao parto, eu comecei com uns sintomas estranhos de angioedema e inchaço na garganta. Fui para o hospital, não sabia o que é que me estava a acontecer. Numa das minhas idas à praia, fiquei com a cara muito manchada de vermelho. Foi a marca na cara, parecia queimado. O que vim a saber que é o símbolo do lúpus, que é a borboleta. Algumas formas de alopécia que o lúpus também dá, portanto a pessoa tem uma falta de cabelo, mas que muitas vezes é um primeiro sinal que nos chama a atenção a nós dermatologistas. Mas já tinha outros sintomas, como dores nas articulações, inchaço à volta das unhas, mas não associava sequer uns sintomas aos outros e afinal, pronto, era lúpus. O grupo das doenças autoimunes são claramente doenças com um polimorfismo muito grande e, portanto, com manifestações muito variadas, e isso dificulta claramente o diagnóstico. Desde os meus 7 anos, os sintomas agravaram-se, com dores nas articulações, ou seja, artrite reumatoide e má circulação. Febres altas, dores fortíssimas nas articulações. Provavelmente já tinha o lúpus desde bem cedo. Só que só aos 11 anos é que começaram a fazer estudos aprofundados e é que diagnosticaram o lúpus. O lúpus é uma doença complexa e, portanto, é complexa tanto para o doente como para os médicos. É definido por um conjunto de sintomas de órgão e alterações laboratoriais que não aparecem necessariamente todas ao mesmo tempo. O que é difícil muitas vezes é para o médico de uma especialidade só englobar a informação de uma queixa ou de um sintoma desse órgão com os outros todos e, portanto, para isso poder fazer o diagnóstico. E há muitos casos de doentes em que o diagnóstico é tardio e as manifestações são evidentes. E porquê? Porque não recorrem a um médico internista. Recorrem ao especialista da sua manifestação. A maior parte dos doentes têm manifestações articulares e têm manifestações cutâneas. Portanto, aqui a reumatologia e a dermatologia estarão na linha da frente. Claro que os médicos de família têm um papel muito importante, porque são aqueles que primeiro veem estes doentes e podem encaminhá-los, referenciá-los adequadamente e atempadamente. Primeiro diziam que eu tinha uma hepatite, depois não era hepatite, depois passou a ser mononucleose. E nunca se chega bem à conclusão se é lúpus, se é outra coisa qualquer, mas depois com os sintomas físicos conseguiu-se chegar a essa conclusão. O que existe, portanto, é uma série de critérios diagnósticos, neste caso são 11, em que a pessoa tem que ter pelo menos 4 para ter a doença. Em relação ao rim, raramente aparece de uma forma isolada. A maior parte das vezes aparece já associada a outros sintomas que permitem o diagnóstico, mas pode aparecer de uma forma isolada e, portanto, ser difícil diagnosticar durante algum tempo. O médico tem que ser capaz de integrar toda esta informação para poder chegar e classificar o doente como tendo lúpus.
já fiz ressonâncias magnéticas, neurologia, nós temos que ser bastante acompanhados também à oftalmologia, porque o medicamento que eu tomo, uma das contraindicações é a perda de visão. Olha, eu diria que a oftalmologia é importante no acompanhamento da multiplicidade de fármacos com que estes doentes são tratados. Neste momento estou numa fase de remissão, fui mãe há pouco tempo, é à base de corticoides, imunossupressoras e o Plaquenil, que é um antimalárico. Eu acho que, fundamentalmente, é preciso que o médico conheça bem a doença e a trate bem. Poucas doenças são tão abrangentes quanto o lúpus eritematoso sistémico ou uma doença reumatológica. Vou-lhe dizer que seria impossível ter um bom desfecho numa gravidez se não tivesse uma cooperação e uma articulação muito grande, multidisciplinar entre nós, obstetras, entre médicos internistas, imunologistas, nefrologistas, reumatologistas, oftalmologistas, dermatologistas. Portanto, todas as áreas são importantes porque todas elas têm especificidades a nível de medicação, a nível de controle da doença. Isso tudo é muito importante para mim. Portanto, é muito importante uma comunicação efetiva entre todos os profissionais envolvidos no controle da doença lúpica. Que nesta doença o mais importante é a monitorização regular de vários e um acesso ao médico, ao seu médico. Isto seria uma das coisas importantes. A outra coisa é que a própria doença implica, por vezes, mudanças de estilo de vida. Veja que é, por exemplo, a atividade de uma jovem adolescente que não pode ir para a praia. Abrange tudo, do ponto de vista pessoal, social, psicológico, profissional, está tudo envolvido. Quando é uma doença crónica, há sempre uma certa resistência do doente em aceitar. Está claro que ninguém reage bem a uma doença que, à partida, a gente sabemos que não tem cura, que é incurável. Foi um bocadinho alarmante no início, porque ninguém sabia o que era. Para os meus pais sou sempre nova, não é? Por isso foi assim uma grande preocupação. Tinha essa noção que era uma coisa grave, mas logo na altura o médico que me começou a acompanhar no Santa Maria chamou os meus familiares mais próximos, o pai, a mãe, a irmã, também para tentar explicar o que era e desdramatizar. Eu tinha 11 anos, não é? E sei que a primeira reação foi: vais morrer ou é contagioso? Muitas vezes o que acontece nestes doentes é que, por apresentarem este tipo de lesões na pele, as pessoas pensam que o lúpus é contagioso. E o lúpus não é uma doença contagiosa. Quando existe envolvimento cutâneo, muitas vezes isto pode se traduzir numa dificuldade numa profissão em que tem exposição a outras pessoas. Ter que faltar muito ao trabalho e as consultas constantes, os exames, isso é um pouco chato, mas pronto, já me habituei. As pessoas não têm a noção, quando olham para um doente com lúpus, que muitas vezes ele parece quase ser uma pessoa saudável. Como o médico da minha filha costuma dizer, é uma doença que imita as doenças todas. E há muita coisa que quem não está a par do que é não compreende, porque são malandros ou porque não querem fazer as coisas porque estão sempre cansados, que isso é um sintoma da doença. Normalmente acordamos já cansados e depois, ao longo de fazer um pouco de exercício, é que melhoramos. As principais dificuldades prendem-se muitas vezes com alguns mitos que ainda existem e com alguns receios também que existem pela parte dos profissionais de saúde e pelas próprias doentes. E já li em livros médicos também que a mulher com lúpus não deve engravidar e isso não é verdade. Pelo menos hoje em dia não é verdade. Desde que a doença esteja, como disse a Cátia, em remissão e controlada, com um bom acompanhamento, se é possível. Somos a prova disso. Ainda há bem pouco tempo nós assistimos a senhoras que interrompem a medicação, a colegas que aconselham a interrupção da medicação, com medo, com receio que a medicação tenha um efeito nefasto sobre o feto. E não há nada de mais errado. Eu tive uma nefrite lúpica, acho que com 34 anos, e na altura a médica disse que havia um período de 5 anos de segurança para dizer que a doença estava
estava controlada. A doença não, mas o problema renal. E, portanto, até aos 39 anos não equacionei engravidar. Aos 39 anos já estava tudo controlado e pensei, bom, é agora ou se calhar já não vou ter a oportunidade. Falei com os médicos que me acompanhavam, com a ginecologista também, e como todos apoiaram, disseram só que tínhamos que ajustar a medicação, pronto, deram-me luz verde e assim foi. Entretanto, engravidei com 40 anos, entretanto fiz os 41, portanto tive o bebê agora a 29 de novembro, já com 41 anos. No meu caso, eu e o meu marido decidimos também que gostaríamos de ter um bebê e o médico disse que tinha que ser era quando a doença estivesse estável e não quando nós quiséssemos. Então, a partir do momento em que a doença estava estável, as análises, tudo controlado. Do ponto de vista do médico, eu acho que é preciso que a gente transmita ao doente que existem limitações, sim, que muitas vezes são temporárias, que nós conseguimos lutar e vencer a doença de tal maneira que as pessoas possam ter no futuro uma vida quase normal. Eu não sinto nenhum handicap que possa dizer que esteja relacionado com a doença. O handicap que eu sinto tem a ver mesmo com... Portanto, eu comecei a praticar há pouco tempo, portanto, as dificuldades que eu tenho em superar são as dificuldades normais. Portanto, é a capacidade do meu corpo a tentar ali superar e conseguir ir um bocadinho mais além. Mesmo com múltiplas personalidades e manifestações, o lúpus não tem de dominar a vida de quem sofre desta doença. Há 25 anos que a Associação de Doentes com Lúpus ajuda os doentes a aceitar o diagnóstico, compreender a doença e lidar com ela no dia-a-dia, enfrentando os obstáculos e os desafios com estratégias positivas. É com essa mesma atitude que tem feito face às dificuldades com que se debate. Mas porque a criatividade por si só não chega, é preciso que todos deem o seu contributo para que a Associação de Doentes com Lúpus possa prosseguir com a sua missão. No início da associação, sentia-se muito a falta de conhecimento sobre a doença. Hoje já não é tanto. Pelo contrário, na altura existiam muito mais facilidades em se conseguir aquilo que nós pretendíamos e hoje, pelo contrário, há muito mais essa dificuldade. É cada vez mais difícil conseguir trazer pessoas. É verdade que já há mais pessoas com disponibilidade para fazer voluntariados, mas normalmente, se virmos, as pessoas procuram sempre voluntariados ou com crianças ou com idosos. As doenças são sempre uma coisa que nós tentamos fugir. Eu ajudar a associação para a associação ajudar os doentes e estão a ajudar a mim também. Eu cheguei à conclusão, e não cheguei à conclusão sozinha, atenção, porque nós somos os maiores críticos de nós próprios. Foram os meus amigos e a minha família que dizem assim: olha lá, não achas que será uma boa ideia dares o teu contributo, a tua experiência, partilhares a tua vida? Porque afinal de contas és um caso, és uma doente com lúpus e que já fez isto e que continua a fazer. Então cá estou eu. Voltei a contactar a associação e espero que consiga dar o meu maior contributo para a causa da associação e dos doentes com lúpus e conseguir passar a minha mensagem. A associação, quando foi criada, tinha apenas a sua sede, que foi sempre em Lisboa, muito embora já tivesse conhecido várias moradas, digamos. Neste momento já estamos em 7 distritos, incluindo os Açores e a Madeira. Principais conquistas da associação, em primeiro lugar, a fundação da associação, há 25 anos, a constituição como IPSS. Portanto, eu penso que a associação, nesse aspecto, tem dado um apoio muito significativo aos doentes em relação ao aspecto social em que eles têm muitas vezes ilegal, que muitas vezes têm dificuldade em se mexer.
O facto da associação ter conseguido uma portaria que isenta todos os doentes com lúpus não pagarem medicamentos. E as pessoas que estão organizadas em associações mais facilmente chegam aos decisores políticos e mais facilmente conseguem alguns benefícios para minimizar o seu sofrimento. A constituição dos lares também é mais um momento importante para a associação. Como eu sou da terceira, dos Açores, e a minha gravidez foi seguida cá, nós tivemos que estar cá durante a gravidez. Ou seja, por exemplo, o apartamento da associação foi importantíssimo porque nos apoiou imenso para nós estarmos deslocados cá e embora nós ajudamos e pagamos as nossas cotas, nunca é suficiente o apoio que eles nos dão, porque nunca pagamos o suficiente por esta estadia, não é? E por isso é fundamental o apoio que eles têm aqui da associação. Pela divulgação que foi sendo feita através da associação, a doença foi-se, e não só, até mesmo a nível mundial, a doença foi sendo tornada mais conhecida e, por consequência, os diagnósticos feitos muito mais rapidamente. A gente aqui sentimos-se como na nossa casa. Temos tudo e depois temos o apoio dos médicos que vamos conhecendo através da associação e é uma ajuda muito grande, é um trabalho de louvar. Um dos marcos desta associação e que me marcaram positivamente foi a proclamação do Dia Mundial do Lúpus pela Organização Mundial de Saúde no dia 10 de maio de 2004. É com orgulho que vemos a nossa atividade e o nosso empenho serem reconhecidos pela comunidade médica e pelos doentes. E é preciso divulgar também o grande papel da Associação de Doentes com Lúpus que tem e que pode ser um elo de ligação, e tem sido um elo de ligação entre os centros que vigiam a gravidez destas senhoras e as doentes, não é? Esta maneira de viver com a doença que é o lúpus, é importante a pessoa estar muitas vezes ao pé de outras pessoas que partilhem dessa mesma experiência e deste mesmo problema. E é nisso que eu acho que a associação faz um excelente trabalho e que ajuda os doentes. O acesso à aglutinação, a parte psicológica, a parte emocional, o apoio, todo o entusiasmo que, no fundo, quer dizer, a associação transmite aos doentes. Nesse aspecto tenho beneficiado por estar aqui na associação, porque sempre que há algo novo e se me chamarem eu acabo por beneficiar. Tenho sido muito acompanhada, muito acarinhada, é como se fôssemos uma família. Para uma associação que eu prezo muito, que é a Associação dos Doentes com Lúpus, portanto, dar os parabéns pelos seus 25 anos. Foram 25 anos de desafios e obstáculos, mas também de amizades, conquistas e esperança, alcançadas com carinho, voluntarismo e dedicação. Este é o nosso legado para o futuro.